Vamos lá. Hoje um tema sobre valorização, sobre reconhecimento. Eu espero que vocês gostem. E é o seguinte, deixa eu contextualizar isso aqui. Então, a gente está fazendo semana de aquecimento, vamos falar bastante sobre a semana da fisioterapia para pessoa idosa. Espero que todo mundo esteja animado aí. Tá começando essas lives para a gente falar do aniversário da fisioterapia para pessoa idosa. Eu acho que ontem eu contextualizei sobre isso. Se você gosta desse tema, então aproveita, deixa o seu coraçãozinho, joga o aviãozinho para você encaminhar para outras pessoas também, por favor, para ajudar aqui a encaminhar mais esse tema para mais pessoas. E vamos lá, o que eu vou falar hoje, né? De onde vem a falta de reconhecimento da fisioterapia, da fisioterapeuta que atende a pessoa idosa. E antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre o que é reconhecimento. Até deixa eu pescar aqui, que eu fiz uma pesquisa para a gente entender o que é reconhecimento. Reconhecimento é o ato de identificar, perceber, admitir algo como válido, verdadeiro ou significativo. E aí, o que significa isso, né? Pensando, significa ter autoridade. E aí, quando a gente vem falando, né? A gente começa falando assim, ai, pô, fisioterapia não dá dinheiro, ai, fisioterapia, o paciente não me leva a sério, ai, poxa, a profissão já tá tão, ninguém leva a sério, né? Poxa, cara, não dá em nada a fisioterapia. Isso, gente, na verdade, são falas que não é verdadeira. Porque se a gente for parar para observar, essa falta de reconhecimento, essa falta de autoridade, isso a gente pode alterar, a gente pode mexer nisso. Só que para isso a gente precisa entender como a gente pode se posicionar, que aí é onde eu quero chegar, né? O que acontece? Para você entender como você pode ter esse reconhecimento, como você pode chegar nesse nível de autoridade, você precisa entender o alicerce, você precisa entender antes de dar um passo atrás. O passo atrás, o porquê que é importante esse reconhecimento, né? Esse passo atrás é para que toda hora, quando você se deparar com essas situações, se deparar com esse movimento da pessoa se te desvalorizar, você pensa de que você vai parar e pensar, né? Não, peraí, ela não está falando sobre o meu trabalho, ela está falando sobre uma situação que ela vivenciou em outra situação. Ela vivenciou outra realidade, que não é o que eu vou proporcionar para ela. É lógico, gente, pelo amor de Deus, tem que ter capacitação técnica, tem que ter estudo, você tem que ter embasamento, tudo isso para que você possa, de fato, entregar um resultado. Não é simplesmente você se equipar de autoridade, mas isso ser só aparência. Não dá ser só aparência, também precisa ser todo o movimento junto, né? Então tem que ter aparência e também você precisa ter know-how ali, ou seja, você precisa ter conhecimento para junto você conseguir dar resultado para o paciente. Mas não dá para você querer fazer com que o paciente te conheça, ou seja, poxa, eu sei muito, mas você não consegue passar esse saber todo de primeira, por quê? Você não está passando esse nível de autoridade, entende? Esse reconhecimento de primeira não está vindo. E muitas das vezes as pessoas não vão te dar a oportunidade de demonstrar isso de primeira. Ou seja, sabe aquela expressão, né? A primeira impressão é que fica? Muitas das vezes a gente não tem esse time de dar da chance de você mostrar o quanto você sabe. Então, para isso, esse nível de autoridade precisa estar ali íntegro para você demonstrar. Para então você mostrar depois o quanto você sabe sobre aquela parte mais técnica, mais científica, mais aquele embasamento, enfim, tá? Mas aí vamos voltar lá atrás. Então, quando começam a detonar
com a tua confiança, enfim, porque a pessoa teve uma experiência negativa com relação à fisioterapia mesmo. Até uma vez eu falei sobre isso, que é o seguinte, um profissional bom, ele fala muito sobre a carreira dele sozinho, dela sozinha. Mas um profissional ruim destrói toda uma profissão. Infelizmente é assim. Detona uma área. É essa a realidade que a gente vive. Então, quando um profissional faz besteira, infelizmente, isso mancha toda uma classe. Mas um profissional bom leva o nome dessa pessoa. Muitas das vezes, não é exatamente... É muito difícil. Por isso que a gente precisa, mais do que nunca, todo mundo ser muito bom, para que a gente possa, de novo, juntos se unir. E aí a gente tem que pensar também numa união da nossa classe, lógico. Parar com essa mania de um tentar queimar o outro, né? Isso é feio. E pensar muito numa união, porque isso fortalece não só a gente, fortalece a nossa classe, fortalece a fisioterapia e a gente cresce junto. Enfim. E aí a gente traz mais reconhecimento, mais autoridade. Né? Tá acompanhando? Bom, mas quando acontece da gente levar essa chulapa, você tem que voltar para os seus valores, voltar para aquele alicerce que eu falei. O alicerce é quem vai te dar a base, vai te dar aquele fundamento de que para que eu estou aqui. E aí teve um outro momento também que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte. Gente, a gente faz atendimento de pessoas idosas, a gente faz atendimento de pacientes que muitas das vezes ou ele tem múltiplas comorbidades ou ele tem doenças progressivas e que muitas das vezes a gente sabe que não tem cura. A gente vai trazer um conforto para esse paciente, tá? E não adianta a gente vir com aquele papo romantismo de que, ai, a gente vai atrás da cura, ou, você vai melhorar. Não adianta a gente falar isso. E de jeito nenhum tem que falar isso, tá? A gente vai trazer conforto. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo que eu puder fazer para você se sentir melhor, eu vou fazer. Essas são as falas mais adequadas, né? Mas isso vai te trazendo também um cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço muitas vezes espiritual. Então, tudo isso você precisa se sentir muito fortalecida, sabe? Você tem que estar forte, firme quando você chega em casa. Então, o que te faz pensar que, poxa, quando levo chulapa de me deram um sabão de que, ai, fisioterapia não é boa, ai, fisioterapia não dá dinheiro, ou, cara, tô cansada, passei o dia lá, não atendendo milhões de pacientes, tá? Porque também atender milhões de pacientes não é uma qualidade de vida. Bom, mas aí cada um entende o que é melhor para si. Mas atendi poucos pacientes, ganhei bem por isso, mas ainda assim, às vezes a gente está numa determinada área que atende poucos pacientes, mas esses poucos pacientes têm uma carga muito grande. Quais são os seus valores? Volta para o teu alicerce, volta para o teu propósito, qual é a tua missão? Se agarra nisso porque fica menos pesado, entende? Fica um pouco mais sutil ali o peso daquele... E outra, né? Faça terapia também, que inclusive foi uma live que eu fiz com a Paty, psicóloga gerontologista maravilhosa, que é também lembrar de que quem cuida do cuidador, tá? Mas se agarrar nesse alicerce dos valores vai te ajudar, pelo menos vai te alinhar a entender muito sobre esse reconhecimento, sobre essa autoridade, tá? E aí tem uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte: quando você não sabe mais o que fazer, quando você está um pouco perdida, um pouco, né? Não vai estar totalmente perdida, não. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores, essa sua missão, entende? Porque vai ter um momento que vai dar uma agonia, vai dar um desespero, entende? E é isso que você precisa estar se direcionando. E aí, quando a gente se pega nesse looping, né? De, eu quero ser reconhecida, eu preciso ir atrás disso. Tá, mas esse reconhecimento,
como é que eu busco esse reconhecimento? Um dos primeiros passos para você buscar isso é formar os teus valores. Com base no quê? Tá? Com base no que você... Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Quais são os seus valores? Então, vou dar um exemplo mais palpável, né? Quando eu comecei, lá, principalmente quando eu comecei na uroginecologia, uma das coisas que eu mais entendi na minha área era que eu queria passar muita privacidade para os meus pacientes. Tinha a ver também, esse valor de privacidade, tinha muito a ver também com o fato de eu estar mexendo com uma área muito... era genital das pessoas, né? Então eu estava mexendo com uma área muito íntima das pessoas. Então tinha a ver com essa região também. Mas a privacidade das pessoas foram me acompanhando. Então, independente também ser da uroginecologia, o fato de eu entrar no domicílio daquela pessoa também reforçava o meu valor de privacidade. E aí eu comecei a perceber que isso era um valor muito forte, que estava ali intrínseco, que estava formando o meu alicerce, entende? E aí ali estava falando, poxa, isso aqui faz parte do meu profissionalismo. Olha ali, formando o meu nível de autoridade. Falei, bom, então isso aqui está dentro da minha... Eu como presa, eu como profissional de saúde, eu já sei que privacidade vai ser um dos meus valores. Vai ser o meu arcabouço. Mas não é só privacidade, tem outros valores. Então é importante que você reconheça o que vai pautar, o que está dentro ali do seu propósito, da sua missão, o que você quer proporcionar para os seus pacientes, tá? E proporcionar para os seus pacientes, mas também, né, como empresa, tá? Pode ser vários valores, mas tenta resumir, tenta ser os top 3 valores. Quando você tem esses top 3 valores, você já vai começar a entender ali o seu propósito, a sua missão, o que você quer proporcionar. Disso, você começa a desenhar essa sua missão, o seu propósito, e aí você vai começar a desenhar como você quer se posicionar, que a gente vai entrar na fase do posicionamento. Ah, ok. Posicionamento também é uma forma que eu como é que eu vou me comportar perante ao meu paciente, aos outros profissionais, aos familiares, aos cuidadores. Porque o posicionamento, aí de novo, tá? Não adianta ser só uma casca. Isso quebra. É igual uma casca de ovo. Quebra. Se for só esse posicionamento, for só uma casca, é muito lindo, tá bem arrumado, tem... Como é que fala? Das cores, meu Deus. Ai, gente que faz as cores. Cromoterapia? Não, menino. Gente que faz as cores que combinam com a gente. Alguém lembra para mim, por favor, o nome que se faz quando a gente faz um negócio que você bota as cores na pessoa. Por favor, lembra aí. A Thay entrou, a Thay vai saber o que eu tô falando, que é quando a gente faz a comparação para ver a tonalidade que combina mais com o seu tom de pele. Harmonização de cores. Não é isso, mas vocês entenderam. Aí o profissional, coloração, obrigada, Anísia, amém. Coloração pessoal, colometria, eu acho que é isso. Pronto, coloração pessoal. Aí você vai lá, faz uma coloração pessoal. Você tem as melhores roupas, não precisa ser as mais caras, mas você entende de combinação de cores, de roupa. Vai experimentar você, não tem embasamento científico, não ter prática e não entregar resultado. Quebra, que nem uma casca, tá? Então, posicionamento precisa ter, para você ter o seu famoso reconhecimento, para que você possa, enfim, ganhar sua autoridade, para que você possa, enfim, ter o famoso reconhecimento, fortalecer a fisioterapia e a gente se unir
para que a gente possa, enfim, fazer com que a fisioterapia consiga chegar no patamar de sermos os profissionais de primeiro contato que a gente tanto fala que nós somos, e a gente tirar essa história de que fisioterapia precisa de indicação do plano de saúde? A gente quer chegar nisso, não é? Não é esse o nosso objetivo? Porque, pomba, a gente luta pra caramba, tantos anos que eu vejo a gente lutando e corre atrás de alcançar isso. Não é esse o nosso objetivo? Mas para isso a gente precisa se unir. Para isso a gente precisa estudar. Não tenta ser só a aparência que um negócio vai quebrar. Vai destruir, vai ser que nem uma casca de ovo. Volta. Então, esse posicionamento, você vai lá, fez o seu arcabouço, fez os seus valores. Os seus valores você vai... Lembra do que eu te contei? Uma das coisas que um dos valores que eu fiz, né? Eu pensei muito privacidade. Eu quero levar a privacidade para os meus pacientes. Então, por que eu penso nisso? Gente, eu entro na casa do meu paciente. Eu entro no domicílio do meu paciente. Então, eu estou ali dentro, ele permite que ele abre a porta da casa dele, no íntimo dele, tá? Renata, eu também sou fisioterapeuta domiciliar. Eu também. Será que o meu valor é de privacidade igual ao seu? Não necessariamente, tá? Não significa que seja o mesmo. Você tem o seu, é diferente, ok? Mas, Renata, eu me identifiquei com o seu. Eu posso também ter de privacidade? Pode, claro que pode. Lógico que pode, tá? Mas não significa que por você também ser domiciliar, também, enfim, é só isso que eu queria dar esse exemplo. Aí vamos lá, volta. Fez essa parte dos valores, entendeu a sua missão, o seu propósito. Vamos agora para a autoridade. Fez lá a sua coloração pessoal, fez lá as suas roupas, enfim. E aí vamos lá para o seu posicionamento. Vamos entender essa parte do posicionamento. E a forma como você fala, a forma como você se veste. Tudo isso vai impactar para o seu paciente. Tudo isso. Uma das vezes, há muito tempo atrás, eu lembro de uma paciente que fez o seguinte comentário. A forma como você fala, a forma como você explica, diferente. E me dá uma sensação de mais segurança. Olha a palavra segurança. Segurança é um valor. Você pode usar esse valor. Você quer passar segurança para os seus pacientes. E você transmite segurança no seu posicionamento. Segurança na forma como você fala. Mas, Renata, o meu paciente, ele tem um nível cognitivo que está alterado, tem declínio por conta de um quadro demencial. Então, se eu falar de forma técnica, ele não vai compreender. O pulo do gato, você pode falar de forma técnica e corrigir. Então, quando estou falando, eu posso passar a forma, eu posso falar o nome do músculo e depois corrigir para uma fala, um dito mais popular. E isso, inclusive, é uma forma da gente até tomar mais cuidado para que a gente não infantilize. Então, por exemplo, a gente pode ajudar muito, né, no comando. E uma das coisas que eu falo, né, rastreie a cognição do paciente, porque isso vai ajudar a gente a como a gente vai orientar e fazer o comando correto, né? Mas dependendo do nível de cognição, você pode fazer o comando dentro do termo correto, no termo científico, e você depois logo fala para um termo mais popular, por exemplo. Mas isso não exclui você e muito menos vai reduzir o teu posicionamento, porque você consegue ali fazer esse manejo o tempo todo, tá? Mas em momento algum você está diminuindo a tua fala. É muito desse saber lidar. Mas por que você está sabendo lidar? Porque antes você sabe muito bem quem é você como profissional, no sentido de quem são os seus valores, qual é o teu propósito, qual é a tua missão. Inclusive, esse teu propósito, ele está muito bem formado para quê?
para quando o dia foi puxadíssimo, o dia foi, cara, pesado por N fatores, e fatores esses que às vezes não só estão ligados à fisioterapia, estão ligados por conta do externo, a gente não vive isolado, só vivendo no nosso mundinho de fisioterapia, a gente vai até a casa do paciente, por isso a gente tem que passar pela rua, a gente também tem, enfim, N coisas estressam a gente. Então, quando chegar do dia puxado da noite, cara, por que que eu saí de casa? Por que que eu acordei essa manhã e eu vou continuar seguindo o que eu quero fazer? Entende? O teu propósito qual é? Qual é o teu objetivo? Então, eu vou seguir isso, porque tá dentro, tá alinhado com os meus objetivos. E quando eu tô cansada pra caramba, ó, vou dar um exemplo. Eu tô cansada pra caramba, mas eu me comprometi de fazer essas lives aqui. Então, ou essa semana e a próxima eu vou estar aqui. Tô cansada, mas eu vou estar aqui. Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Então eu vou estar aqui. Então, quando eu estiver muito cansada, eu tenho uma missão. E eu vou lembrar dela para eu continuar seguindo firme. É isso. Então, quando parece que tá muito puxado, ai, cara, por que que eu escolhi fazer isso mesmo? Lembrei. Bora, segue. Entende? Mas também tem a terapia, por favor, tá, gente? Não é só isso não, viu? Pelo amor de Deus. Não acha que é só isso que vai abrilhantar ali, o mundo vai parecer mágico, cor-de-rosa e vambora, que também não é assim não, pelo amor de Deus. Faço terapia que ajuda muito mais, viu? Por favor. Então, vamos lá. Seguindo. E aí, então, volta lá. Você vai se posicionar na sua fala, a forma como você vai, lógico, se posicionar em relação à sua vestimenta. Uma coisa que eu gostei muito de saber recentemente, né? Eu estava até num treinamento, foi esse ano já, foi. No início do ano, eu fui num treinamento, e aí esse treinamento me abriu muitos olhos com relação à vestimenta. E aí, que é uma coisa que às vezes eu já dava muito valor, mas é tão importante a gente relembrar, né, sobre isso. E aí, lá, eu estava ouvindo as palestras, né, e as palestras estavam falando justamente sobre quando você vê uma pessoa que chega com, ela chega, simplesmente ela tem uma presença. Rapaz, é outro posicionamento, né? Você olha e fala, meu Deus, fulano chegou, né? Não é incrível quando chega esse profissional assim? Então, se você olha esse profissional e fala, meu Deus, fulano chegou, e você acha incrível, por que que você também não pode ser esse profissional que chega desse jeito e você admira? Então, por que que você não pode se admirar dessa mesma forma? Por que que só pode ser o outro sendo admirado por você? Se admire também. O que que o outro tem? Ah, o outro teve esse posicionamento. Poxa, legal. O que eu posso fazer para ter esse posicionamento também? A nível de aparência no sentido de vestimenta. Entende? Lógico que eu não vou ser o outro. Eu tenho as minhas qualidades, os meus valores. Em cima disso, o que eu posso fazer para eu também chegar desse jeito? Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que eu posso fazer para eu chegar desse jeito? E aí eu lembro que eu fui ouvindo essas palestras, eu fui falando, cara, a gente precisa o tempo todo relembrar sobre isso. Como é importante você sempre estar chegando e se admirando dessa maneira. Vai ter dia que você vai botar o cabelo para cima e vai se admirar da mesma maneira, mas o importante é você se admirar, tá? Tem uma fala da Rihanna. Quem é que gosta da Rihanna? Umbrella? Eu gosto. Bom. E aí tem uma fala da Rihanna que eu acho muito engraçada, mas no fundo, eu acho extremamente verdadeira. E aí eu não vou lembrar tudo que ela fala não, só pego o ponto X pra mim. E aí tem uma fala dela que ela fala assim: nos dias que você tá triste e chora, o que que você faz? A repórter perguntando pra ela, né? Enfim. Aí ela vai e fala assim: eu me maqueio e finjo. Aí
é engraçadíssimo, né? Você ouvir um negócio desse. No dia que você tá triste, você chora. Eu ainda por cima, canceriana, escutando um negócio desse. No dia que eu tô triste, estou chorando, eu acho que eu boto um filme mais triste ainda e fico chorando mais um pouco ainda. A Rihanna não. A Rihanna é capaz de botar uma maquiagem e finge. É isso que ela respondeu. E aí, quando eu escuto isso, eu falo, tapa na cara e vamos aprender com a Rihanna. E é lógico que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas é incrível que nos dias que eu estou atendendo, nos dias que eu estou indo para os meus pacientes, eu pego, me transformo e me dou para o paciente. E eu me transformo e eu não sei da onde eu tiro a força dos valores. Tá vendo? Da onde a gente tira a força dos valores. E eu tô me doando ali. É lógico que tem dias que realmente não dá, especial na TPM, não vou mentir, que a gente precisa realmente parar e se permitir ser cuidada. Mas, ainda assim, é importante você ter esse momento de, cara, eu tenho meus valores, eu vou me permitir ou ficar quietinha, mais reclusa, ou eu vou pegar, vou me admirar, vou botar uma maquiagem no estilo Rihanna e vou pra frente. Porque eu não tenho que ficar chorando pela rua e atender mal, e atender o meu paciente como se eu tivesse mal. Porque uma outra coisa que eu acho muito engraçada que eu aprendi com uma paciente minha, eu lembro que sempre chegava lá, ela estava extremamente bela. E aí, ai, como você tá bonita hoje? Ai, como você tá bonita hoje? Aí ela sempre, uma vez ela respondeu assim, ela sempre respondia, obrigada, eu tô bem, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí uma vez ela respondeu assim, claro, eu já tô doente. Eu ainda vou ficar mal arrumada? Não vou. E aí, mais um aprendizado, né? E é isso. Cara, vamos embora aprender com Rihanna. Posicionamento. Vamos lá, vamos seguir em frente. Entendeu? Bom, continuando. Então, esse posicionamento, ele não pode ser, lógico, só uma casca, tá? Ele precisa ter todo o nosso embasamento, ele precisa ter todo a... Na verdade, ele é um complemento, ok? De toda uma estrutura que você vai moldar, associado à sua capacitação técnica, associado à prática, embasamento, e aí por fora, então tá bem recheadinho lá dentro, isso aqui tá bem formulado e sempre vai continuar, nunca vai parar, nunca vai parar. A gente sempre precisa continuar aprendendo, tá? O tempo todo a gente vai continuar aprendendo. E aí, por fora a gente vai se abrilhantar, se admirar e formar esse posicionamento. Só que esse posicionamento, ele não é simplesmente só uma versão fingida ali de maquiagem e vamos embora para frente. Não, ele é pautado nos valores que você formulou lá no seu alicerce, na sua base. Porque esses valores, eles vão montar o teu posicionamento, que é em relação à tua fala, que é em relação à sua a aparência, lógico, também, tá? Mas ele também vai formular, inclusive, a forma como você lida com seus pacientes, a forma como você monta a sua estrutura de negócio, a forma como você vai gerenciar o seu negócio, tá? Tudo isso vai estar lá na estrutura de quando tudo começou, são os valores. Porque dos valores você forma todo o teu propósito, a tua missão. Quando tudo estiver pegando fogo, você lembra do motivo pelo qual, que são os valores, o propósito, a missão. Cara, não falaram que fisioterapia não dá certo. Falaram que fisioterapia não dá resultado. Falaram que fisioterapia me desmotivaram. Cara, por que eu vim pra cá mesmo? Lembrei. Então, peraí. Vou seguir. Tô cansada, Ai, cara, foi um dia difícil. Opa, por que mesmo? Lembrando que, por favor, cuide de si, tá? Bom, então, junto com isso, aí você vai montar o seu posicionamento. Tudo isso são vários fatores que, em conjunto, vão favorecer o teu reconhecimento profissional. Entende? Tá conseguindo me acompanhar? Todo mundo tá indo aí bem?
Eu quero um coraçãozinho aí para ver se tá todo mundo tá conseguindo me acompanhar bem aí, o que eu tô falando. Aí eu vou ver se as perguntas se eu tô seguindo aqui. Deixa eu ver o coraçãozinho. Ninguém tá mandando o coraçãozinho, né? Ah, tá mandando agora. Agora eu vi o coraçãozinho. Ah, sim, valeu. Oi, Vaneide! Beijo! Então, qualquer dúvida, manda mensagem aí. Manda as dúvidas aí, gente. Então, esse posicionamento, ele é importante... perdão. Então, esse alicerce, essa base, ela é importante para isso. Para que você... oi, Anísia, obrigada. Mandou o coraçãozinho. Então, essa base, ela é importante para que você possa... Carol também. Para que você possa formar essa primeira etapa. Isso também faz parte da gestão. Ou melhor, isso é gestão, tá? Esse posicionamento, a gente pode lembrar que ele também é uma estrutura de marketing, porque ele vai te ajudar em relação à tua rede social, a forma como você vai se posicionar aqui. Mari, um beijo também. Vai um coraçãozinho, né? Na verdade, eu falei beijo porque eu via da Ivanide, mas um coraçãozinho. Então, a forma como você vai se posicionar aqui numa rede social. Então, tá vendo que é tudo muito linkado, tá? Mas esse posicionamento, desde o offline, que é como a gente chama lá nas aulas, né? Dentro das aulas da FIP, a gente chama de mundo offline, que é no tete a tete, ou seja, que é no dia a dia, é o paciente, é o familiar, são os profissionais de outras áreas. Isso é o mundo offline, que é o quem é visto é lembrado, a forma como você se posiciona, tá? E o mundo online, que também é o quem é visto é lembrado, mas é no mundo online, é aqui no Instagram, é aqui no Facebook, é no YouTube, é no... Ih, não podia falar, né? Segue. Enfim, do tio Mark Zuckerberg, das outras coisas. Enfim, então, até me perdi no que eu estava falando. Mas o mundo offline e o mundo online. E no mundo online, o posicionamento vai ser o mesmo, porque ele vai ser formado com base nos seus valores, tá? Me acompanhou? Beleza? Então, isso tudo que eu falei é para deixar claro que o reconhecimento, essa falta de reconhecimento, que às vezes a gente se pega pensando, né? Ai, mas fisioterapia não é reconhecida. Ai, mas poxa, eu queria tanto. Mas esse reconhecimento começa aqui, ó. Começa por mim. Eu vou priorizar, formular os meus valores para que eu pense, tá, quais são, como eu me comporto na minha eu presa, como eu me comporto. O mundo lá fora vai querer se comportar de outra maneira, mas como eu me comporto, ok? É isso que eu queria passar. Beleza. Entenderam? Foi? Gostou? Espero que sim. E então é isso, gente. Mais uma vez, só para lembrar, a gente está comemorando 1 ano da FIP, então a gente está fazendo aniversário em outubro, tá? Mas a gente vai começar agora nesse finalzinho de setembro, vai falar muita coisa, vamos fazer essas lives de comemoração, é a missão, é o propósito. Então espero passar bastante conteúdo para vocês. Obrigada, Ivaneide, que bom que gostou. Então, fiquem tranquilos, essa live vai ficar gravada. E quem quer participar da Semana da Fisioterapia, se inscreve